a professora Jana Munhoz, que ela é professora de Educação Física da Rede Municipal de Ribeirão Preto, e no momento ela exerce a função da coordenação da área de Secretaria Municipal de Ribeirão Preto, e ela tem especialização em Educação Física Escolar pela UFSCar e Lazer pela UFMG. Tudo bem, professora? Tudo bem. Eu sou, como você já falou, eu sou Jana Munhoz, eu tenho, inclusive, o pessoal às vezes conhece por causa do canal, né, que foi como que vocês chegaram até mim, que é o canal da Educação Física, que foi a forma que eu encontrei aí de divulgar o trabalho e também de ajudar a melhorar até a minha aula, né, porque é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, é trabalhar com vídeos. É uma coisa que eu gosto, eu adoro vídeo, eu sempre usei muitos vídeos na minha aula, e às vezes eu sentia dificuldade de achar aquele vídeo exatamente do jeito que eu queria, então por isso eu comecei a aprender também a fazer edição de vídeo, e isso me ajudou depois, aí cheguei a ter um momento que eu falei assim, não, eu queria mais, e aí eu fui para o YouTube e comecei a fazer vídeos para o YouTube, né, no início era para não ter que ficar repetindo toda hora. Os outros perguntavam assim, como que é tal jogo? E aí eu ficava, nossa, explicava. Aí depois outra pessoa perguntava a mesma coisa. Então, para não ter que ficar explicando 300 vezes a mesma coisa, o que eu fiz? Eu falei assim, não, vou gravar um vídeo e vou deixar lá, vou colocar lá, e aí a pessoa perguntar, eu falo, não, olha lá que tem, eu já coloquei esse vídeo. E aí começou dessa forma, eu queria mesmo, eu queria muito fazer esse canal do YouTube e fui fazendo desse jeito, trazendo alguns vídeos que eu fazia para os meus alunos para lá, então eu tentava explicar melhor como que era, até que aconteceu isso que você falou aí de ir para a formação. Então aí eu comecei a trabalhar na formação seria essa coordenação diária de educação física aqui da cidade. E aí eu até, foi uma das coisas que eu acho que deve ter contado a favor essa questão dos vídeos, porque era uma coisa que o pessoal da equipe não tinha muita familiaridade e eu fazia muito bem, assim, eu sabia fazer, eu sabia mexer com as tecnologias nesse sentido, para montar um vídeo, para editar um vídeo, eu sabia o que precisava e tudo mais. E eu sou bem curiosa nessas coisas, então eu acho até que isso me ajudou a estar entrando lá no grupo, a estar ali como formadora. E aí, por exemplo, uma das coisas que eu senti, por exemplo, quando eu entrei e comecei a fazer, antigamente, uma característica da nossa rede aqui é que os professores são muito bons e as nossas formações de educação física são muito boas. Então, assim, é uma galera muito boa. E aí, o que acontecia? Se você não podia ir no dia da formação, você acabava meio que perdendo aquele conhecimento, você acabava não tendo contato. E se você, às vezes, quisesse lembrar, nossa, o que foi mesmo que falou naquele dia? Você tinha que entrar e acessar as pessoas que estavam no dia e perguntar, contar com a sorte aí da pessoa lembrar ou para poder fazer isso. Aí foi uma das coisas que eu comecei a fazer também. Então, toda a formação que a gente fazia, eu filmava. E aí, depois de filmar, eu fazia uma edição, uma leitura minha. Então, eu trazia aí essa leitura para explicar o que é que aconteceu nessa formação. E depois eu tentava pegar os fragmentos do que a pessoa, se no caso não era eu que estava fazendo a formação, era uma outra, o que a pessoa falou mesmo, que falou assim, não, isso aqui é importante, a gente tem que guardar. E aí uma das coisas que eu acho que a internet tem de muito, muito interessante, muito legal, é a questão do acesso, né? Porque a gente coloca um vídeo na internet com o objetivo de acessar as pessoas que estão ali, por exemplo, no caso, os professores da rede de Ribeirão Preto, e começou gente do Ceará, gente do Rio Grande do Sul, pessoal de tudo quanto é lugar começou a acessar, começou a falar. E aí eu comecei a falar, nossa, é um acesso muito grande, então a gente consegue acessar pessoas de muitos lugares, né? E aí isso ajuda também, porque as pessoas começam a escrever, olha, gostei do seu vídeo, e aí você está desanimado, porque eu não sei se vocês já fizeram vídeo para o YouTube. Quando você faz vídeo para o YouTube, uma coisa que é importante é frequência. Então, se você parar de fazer vídeo por um mês, por exemplo, ele para de recomendar seus vídeos.
Então, se você quer manter essa coisa, você tem que manter a frequência. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer também é fazer vídeo regularmente. Então, isso é uma coisa que é complicado, né? Então, aí eu comecei a fazer esses vídeos. E dá um trabalho bem grande. Quando as pessoas falam nos comentários, nossa, que legal, gostei dos seus vídeos, isso ajuda bastante a gente também, né, a continuar produzindo isso. E aí E chegou professora, na. como que... Oi, desculpa, no seu início você aprendeu meio que por conta própria, por autoestudo, né? Ou você chegou a fazer algum curso? Como é que foi esse início aí? O comecinho com relação a isso foi mesmo tentar. E eu pegava muito tutorial da internet. Tem muito tutorial na internet, né? Então, se você quer, por exemplo, aprender qualquer coisa de software, você acha na internet, no YouTube mesmo. Então, por exemplo, eu buscava muitas coisas no YouTube e comecei a aprender ali no YouTube. Aí teve algumas coisas que eu queria aprender mais. Então, porque assim, qual que é o problema do YouTube? O YouTube ele tem muita informação, mas ela não está organizada de uma forma que você consiga acessar numa ordem mais tranquila. Então, quando você inicia do zero, é interessante que você tenha ali alguém, pelo menos, que te mostre um pouco mais a ferramenta. Então, aí, em alguns momentos, eu fui atrás de cursos. Por exemplo, Photoshop, eu fiz um curso de Photoshop, e inclusive na plataforma lá da Udemy, que é bem baratinho, bem tranquilo, eu achei lá um curso muito bom, e aí eu comecei a fazer outras coisas. Agora, de usar os softwares de edição, que é uma coisa que eu já faço há muito mais tempo, antes mesmo de ter esses tutoriais, então eu já sabia algumas coisas e o tutorial, aí os tutoriais que vieram da internet ajudava, complementava isso. Mas assim, uma coisa que potencializou bastante foi a questão da quarentena, porque a hora que chegou na quarentena, todo mundo começou a fazer canal. Todo mundo começou a fazer os vídeos para a internet, diretamente para os alunos. Aí eu falei assim, cara, eu preciso de alguma coisa também que ajude os professores até entender esse processo e tudo mais. E aí eu achei uma outra forma de interagir, que é a live. Que eu tinha muito preconceito com a live, achava que era uma coisa bem chata de ficar assistindo, falava assim, nossa, eu não vou fazer live. E aí eu cheguei, não, vou experimentar, comecei a fazer, e aí eu descobri uma coisa. A live, a internet, ela pode ajudar a gente a acessar pessoas que estão distantes pra caramba e ter esses diálogos de formação, de aprendizado, que até então eu não tinha tanto esse acesso, né? Virou quase que um encontro, quase que um congresso semanal. Então você pode encontrar pessoas que estão ali no livro, que estão parecia inacessível e de repente elas estão ali para você, para a gente poder conversar. Então, por exemplo, a primeira pessoa, inclusive, nós somos em 2 formadores lá na rede. E um desses formadores chegou a conversar com o João Batista Freire e chamou. E na hora a gente falou assim: ah, nem consegue. De repente a gente conseguiu 3 encontros com ele. E foi assim, foi aí que eu falei: não, a gente consegue. E começou a ir atrás: não, vamos chamar essas outras pessoas. Quem que eram as pessoas que falavam aquilo que a gente queria ouvir, que seria interessante para a rede ouvir, para as pessoas, e perguntar para os professores. A gente sempre trabalha lá no sentido de perguntar para os professores o que vocês gostariam, o que vocês acham interessante, o que seria bom para a gente fazer. Então, assim, tem muita interação, a gente faz dá bastante trabalho, mas eu acho que o retorno é maior, o envolvimento de todo mundo. Se você entrar lá no canal da Educação Física hoje, você vai achar live que eu não apareço, que eu fico só nos bastidores aí de diretor, igual vocês têm aí. E aí eu fico só nos bastidores enquanto que está rolando ali várias conversas com pessoas que são extraordinárias. Algumas delas eu tinha até perdido o acesso por conta de que faz tempo que eu me formei, e aí no dia a dia da escola, às vezes a gente esquece de fazer essa ponte com a academia, né? Então tem muitos estudos e a gente acaba, no dia a dia, na correria, acaba não fazendo essa ponte, que é importante. Eu acho que uma coisa que a gente tem que continuar depois da faculdade é continuar estudando, é continuar acessando as pessoas que estão produzindo esse conhecimento. Senão a gente vai fazer o mais do mesmo, nós vamos acabar reforçando aquilo
aquilo que está mais forte em nós, que é a rotina. E se não tiver uma reflexão sobre essa rotina, a gente vai indo sempre para aquilo que é mais fácil, aquilo que já estabilizou, acomodou. Então, isso é uma coisa que as redes sociais me ajudaram a entender. A necessidade de nós estudarmos, e não só estudar a educação física, né? Estudar o que está em volta da educação física. Então, se a gente está na escola, estudar sobre educação. Quais são os autores que dizem sobre didática, que falam sobre a educação, uma gestão democrática? A gente precisa entender esse entorno até para poder trazer propostas que possam transformar a escola, porque a escola, ela está assim, a gente vê agora nessa quarentena como que essa forma de ensinar, essas aulas e tudo mais, elas estão defasadas em algumas coisas, principalmente, assim, quando a gente pensa, por exemplo, naquela questão de ficar lá na sala de aula, um atrás do outro, sem ter o protagonismo, que eu acho que isso é muito interessante. Mas, para isso, a gente precisa também trazer o protagonismo de todo mundo, incentivar com que todo mundo tenha esse protagonismo. Então, por exemplo, se o professor não está exercendo o seu protagonismo diante da rede, como ele vai fazer e poder vivenciar isso para levar para os alunos deles esse protagonismo também, no sentido de incentivar que ele saiba que ele é ator da vida dele, que ele é ator da própria educação dele, né? Então, isso é bem importante, que eu acho que a gente precisa fazer da educação física criar essa rotina de estudar. Estudar sempre, não pode parar de estudar. Eu acho que as redes sociais me ajudou nesse sentido, de entender a necessidade desse diálogo com outras áreas, desse diálogo com outras pessoas. Então, hoje a gente faz live lá sobre contação de histórias, sobre educação especial, sobre Libras. Então, a gente tem vários temas que alguém que pensa muito quadradinho na educação física talvez fale, nossa, não é educação física. Pelo contrário, é educação física. Falar de tudo isso, inclusive de anatomia, de fisiologia, de tudo que envolve a educação física, de tudo que está na sociedade, a gente tem tudo a ver, né? Então, isso é uma coisa... Professora, infelizmente eu tenho que, né, dar uma direcional, controlar o tempo, porque é curto, né? Mas eu acho que fica muito claro, né, o exemplo seu, da sua atitude, né, como foi falado anteriormente, né, do profissional ter a atitude, né, de querer mudar, né, principalmente, e ressignificar o trabalho dele, a prática profissional, né, no seu contexto, que é o contexto da escola, que a gente está vivendo um momento que a gente precisa fazer essa ressignificação mesmo, né? E, para finalizar, eu gostaria de pedir um recado final, né, para quem está nos assistindo, que talvez tenha interesse, né, de compartilhar para os outros o que ele vem fazendo, né, que nós temos boas ideias, né, que merecem ser compartilhadas aí, né, e você é um exemplo de sucesso, né, que você começou, né, de uma forma, e não sei se você tinha noção da proporção que ia tomar. Não, Né? Mas é uma mensagem final para, né, para coroar aí a sua apresentação, que foi maravilhosa. A gente fica muito feliz por ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Na verdade, uma coisa que me ajudou muito a pensar nessas coisas é uma história que uma professora minha me contou na época da especialização, que é da galinha. Sejamos como galinhas. Não, e vou explicar aí o que é esse galinha aí. Nós precisamos botar o ovo e fazer como a galinha faz depois que bota o ovo, que sai gritando para todo mundo, botei o ovo. Então, isso a gente precisa fazer. Quem está na escola tem que fazer isso. A gente precisa botar o ovo, que é fazer um bom trabalho, e divulgar. Então, a gente precisa de fazer essa divulgação, mas o que não pode? Sair gritando para todo mundo, eu estou fazendo, e não ter o ovo, né? Então, isso a gente não pode. Então, isso é uma coisa que eu levo para mim, então eu estou sempre tentando fazer um bom trabalho e tenho que fazer essa divulgação. Porque se ninguém fizer essa divulgação, a gente não consegue saber e aprender com o que o outro está fazendo, né? Eu acho que isso é bem importante, é uma coisa que me ajuda, eu estou sempre voltando lá, nossa, eu estou botando ovo, mas eu preciso também estar divulgando e sempre fazendo isso, tem que fazer esse trabalho também. É basicamente isso. Professora, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer conhecê-la, né, e vamos, né,
A gente vai acompanhar o seu canal, com certeza, né, como a gente já vem fazendo, e a gente agradece muito a sua participação. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Para dar continuidade